Em 2011, o então presidente do Senado, José Sarney, convocou uma comissão de juristas de alto nível com um objetivo específico: redigir o anteprojeto do novo Código Penal brasileiro. Depois de analisar sugestões de milhares de cidadãos, 800 emendas e mais de 140 projetos de lei, o relatório chega à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Para comentar o novo texto, Cidadania recebe a professora e doutora em Direito Penal, Soraya da Rosa Mendes. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. O que aconteceu com a sociedade brasileira desde quando foi promulgado, quando foi editado o Código de 1942 até agora, quando estamos às vésperas de ter um novo Código Penal? Na realidade, nós temos assim diversas reformas, micro-reformas, que foram necessárias ao longo desses 60 anos de vigor desse código. Justamente pelo que você fala, pela mudança nos costumes ou até mesmo pela mudança de referenciais teóricos. Então, nós temos lá em 1984, por exemplo, toda uma reforma ampla da parte geral do Código Penal. Na sequência, com o passar dos anos, justamente setores do Código Penal que dizem respeito aos costumes. Por exemplo, hoje nós não temos mais um capítulo que fala dos crimes contra os costumes. Essa terminologia, por exemplo, ela já foi abandonada. Hoje se fala dos crimes contra a dignidade sexual, por exemplo. O papel da mulher na sociedade é outro. É uma outra, então, e isso traz um outro viés realmente, em relação ao papel da mulher, em relação ao respeito desta mulher mesmo, né, em termos de uma proteção penal que deve ser dada a ela. Então, a gente tem várias modificações pontuais e um cipoal de legislações esparsas que trouxeram aí realmente uma rede de leis que tratam sobre a matéria penal. Por que passamos por um período de 21 anos de ditadura e depois entramos no mais longo período de democracia após a proclamação da República e demoramos tanto tempo para fazer um novo Código Penal, na sua opinião? Na realidade, as mudanças dos códigos, elas, pelo que se tem historicamente acompanhado nos processos legislativos todos, elas são demoradas, né? O próprio Código Penal, lá desde o nosso primeiro Código Penal, enfim, ele sempre foi tendo dificuldade de ser modificado. Ou seja, de ser modificado ou de ser substituído por um outro. Sem esquecer que ele nasceu ainda sob a égide da ditadura de Vargas. Da ditadura Vargas. Então, necessariamente não reputaria ao período ditatorial ainda essa herança de não querer modificar aquela estrutura que ali estava, penal que ali estava. Mas, por um outro lado... Talvez porque servisse à ditadura ter aquele tipo de lei tão repressiva. Aí né? é que está. Na realidade, eu acredito que servia aquele sistema e que serve ainda um sistema inexistente. O nosso Estado, em termos penais, ele não é um Estado garantista, ele é um Estado autoritário. E o nosso Código, ele não tem um viés garantista, ele tem um viés punitivista. Ele leva para a cárcere grandes contingentes de pessoas selecionadas dentro de determinados padrões que estão dados por esse Código. Claro que o sistema penal é algo maior. A gente vai falar de judiciário, vai falar da ação do Ministério Público, da ação da polícia. Mas a lei penal, no momento que criminaliza determinadas condutas, diz quem são aqueles escolhidos pelo sistema também. Isso faz parte da política criminal. Dê um exemplo, por favor. Veja você, o crime de furto. Se nós tomarmos os dados do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça, nós vamos ter dados ainda de 2012, mas 548 mil presos. Eu estou falando do sistema carcerário masculino, porque daí nós temos um outro número específico lá com o sistema carcerário feminino. Mas falando mais especificamente desse sistema carcerário, nós temos 260 mil pessoas cumprindo pena por crimes contra o patrimônio. E desses 260 mil, 75 mil, um número um pouco maior do que esse, porque não tenho aqui bem presente todos os dados, né, com seus números mais em específico, cumprindo penas por crimes de roubo simples e de furto. De furto qualificado e de furto simples. O caso clássico daquela mulher que roubou um pote de margarina e foi... Gente no Brasil que cumpre pena por furto de carne, gente que cumpre pena no Brasil por furto de uma cartela de Danoninho. Então, quando o Código ele traz uma penalização alta, porque é uma penalização de 1 a 4 anos por um crime que na sua forma simples é um crime sem violência ou grave ameaça. Se eu passar a mão aqui no seu celular e você não enxergar, isso é furto. Bem,
Como é que a gente trata isso em termos penais? Se trata isso em termos penais como um crime que tem uma relativa gravidade, a ponto de, se eu devolver a você este celular, eu ainda assim responderei processo. E você concorde, eu ainda assim responderei processo, eu ainda assim receberei uma pena. Com uma diminuição, é bem verdade, mas ainda assim receberei uma pena. O que a gente nota no nosso Código Penal, e por isso eu dizia que ele servia talvez a sociedade de 40, a sociedade que sob a égide do regime militar, mas também a sociedade atual, é que ele é um código extremamente protetor do patrimônio. Então, a preservação do patrimônio é que faz com que a gente tenha um contingente extremamente grande de pessoas na cárcere que talvez não precisassem estar lá. Mas o novo texto não representa um avanço com relação a isso? Com relação a isso, não. Com relação à comissão de juristas, fez uma discussão bastante densa a respeito dessa questão específica do furto. Em que termos? Levando em consideração os dados sociais que temos. Esses do DEPEN, da quantidade de encarcerados, né, no Brasil por crimes de furto, por crime de furto. Um crime contra o patrimônio, né? Que é um crime, né, de uma forma mais geral, é um crime contra o patrimônio. Fez uma discussão bastante profunda, alegando o quê? Que nós precisamos pensar as consequências disso. Porque quando você imagina que vai encarcerar alguém por um crime contra o patrimônio, e principalmente um crime sem violência ou grave ameaça, você está pensando em alguém que furtou a cartela de iogurtes e que está dentro de um sistema carcerário junto com outras pessoas que cometeram outros crimes um tanto quanto mais graves e que talvez essa reprimenda seja necessária. Só se refere aos crimes violentos. Você está criando a chamada escola do crime. Então, a gente precisa pensar isso. Então, a comissão de juristas, durante o processo todo, fez uma discussão bastante densa mesmo, bastante profunda sobre isso. E chegou uma penalização que, se não me falha a memória, era uma penalização que ia de 6 meses a 3 anos, com uma possibilidade, inclusive, de extinção da punibilidade. Ou seja, que a pessoa sair sem pena nenhuma, né, traduzindo isso em termos mais amplos, que a pessoa sair sem pena nenhuma se a vítima concordasse com aquela devolução. Então, você foi furtado, a sua carteira foi furtada. Aí você chega na audiência, não, olha, tudo bem, você me devolve minha carteira, me devolve meus documentos, olha, o dinheiro que eu tinha lá era R$50, devolveu. Vamos resolver aqui. De uma certa forma, empodera a vítima do furto. Empodera a vítima e você pensa esse delito também de uma outra forma, de não pensar a pena privativa de liberdade como algo primordial. Bem, passou essa discussão na comissão de juristas, eu ainda teria algumas outras considerações para entender que poderíamos até avançar mais nesse sentido. Mas passou essa discussão na comissão de juristas, a comissão, o projeto, né, o PLS 236, que foi o resultado deste anteprojeto elaborado pela comissão de juristas, tramitou e voltou à penalização existente hoje. Então, hoje nós temos o quê? Uma pena para o furto de 1 a 4 anos. Ela vai ser exatamente a mesma no novo Código Penal. Então, o risco de incidir a partir do julgamento e dos preconceitos vigentes na sociedade sobre aqueles pobres, aqueles jovens pobres e negros. Exatamente. Olha, e essa é uma questão muito interessante, eu gosto sempre de dizer, porque parece sempre que é um discurso profundamente ideológico você dizer que o sistema carcerário brasileiro, ele é um sistema superlotado, e isso todos estamos vendo até pelas tragédias que estão sendo apresentadas aí pela imprensa ultimamente, mas que é um discurso ideológico dizer que ele é composto por pretos e pobres. Ora, basta abrir e olhar os dados estatísticos. Mas, professora, a sociedade nas ruas parece que cobra alguma efetividade do poder público. Mas aí é que está. Cobra alguma punição para quem pratica os delitos. Aí é que está. O direito como um todo, mas o direito penal muito mais especificamente, ele exige racionalidade. Então, você imagine, se nós punirmos todos os crimes cometidos e ninguém neste país está livre de cometer, ou talvez já tenha cometido algum delito. Crimes fiscais, crimes de contra o meio ambiente. Dada a quantidade de tipos penais existentes, é quase impossível que alguém não tenha cometido um delito. Mas, de qualquer sorte, se nós tratarmos o direito penal como a mão que vai resolver mazelas sociais, nós estamos lançando mão da pior mão. Porque ela é mais gravosa, porque cerceia a liberdade. Mas 2, porque também economicamente isso não é viável. Mas existe uma figura na lei, no Código Penal,
eu não sou especialista, por favor me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, que é o aspecto coercitivo. A possibilidade de uma punição efetiva deve gerar, deve de certa forma ser um fator preventivo para que a pessoa não cometa o delito. Agora, volto então utilizando a sua própria fala, dizendo da efetividade. Quando você tem, e isso são alguns dados e alguns estudos apontam, quando você tem alguém que cresceu no mundo das... Isso não quer dizer que alguém que esteja num determinado... Não vamos criar nenhum critério determinista aqui, dizendo, porque nasceu em tal lugar, assim será. Não é disso que eu estou falando. Mas alguém que está no mundo do crime e já cometeu um homicídio, 2 homicídios, latrocínio... Quando você diz que a pena deixou de ser de 30 anos e passou a ser de 40, faz alguma diferença? Não faz. Professora, Agora, se houver uma reprimenda efetiva, e eu não estou falando de endurecimento, porque é a progressividade da pena, não, mas se houver uma reprimenda efetiva, isso pode servir, né, entre enormes aspas, como um critério preventivo. Tal como você disse. Isso a gente chama de prevenção, né? Então, a prevenção é uma prevenção geral, uma prevenção especial, enfim, termos um pouco mais técnicos, mas isso realmente existe, esse aspecto da coerção. Mas isso vai existir dentro de um sistema efetivo. A senhora se referiu até em termos um tanto depreciativos à quantidade de leis existentes no Código Penal anterior. Bom, o atual código, que é um projeto que está aqui, que a comissão acaba de entregar, foi relatado pelo senador Pedro Táxi, de Mato Grosso, ele reduziu os tipos penais do código anterior de 1.750 para, se não me engano, 355, que é o dado que eu tenho aqui. Bom, que tenha reduzido para pelo menos em 2/3. Isso não representa um avanço? É que, na realidade, assim, isso a Comissão de Juristas se preocupou em fazer? Ela buscou codificar toda a legislação penal. Então, assim, esses 1.700 artigos não são 1.700 artigos dentro do Código Penal. Nosso Código hoje... Fala em tipos penais. Tipos penais. Não sei. Artigos, tipos penais, enfim. Mas esses tipos penais que estão, esses 1.700 tipos penais, eles estão não só no Código Penal, mas na legislação esparsa. Então, nós temos lei dos crimes contra a fazenda pública, nós temos leis dos crimes hediondos, nós temos leis com relação à criminalidade organizada, enfim, nós temos leis esparsas. Somando tudo, vai dar esses 1.700. A ideia da Comissão de Juristas, e essa é uma ideia boa, era codificar, era trazer lá os crimes eleitorais, né, os crimes contra o meio ambiente, né, e todos esses demais que eu já mencionei, distribuição temática dentro do Código Penal. Isso é uma estratégia boa, em princípio. O que seria necessário e ainda mais importante para sustentar essa estratégia lançada pela Comissão de Juristas? Seria que existir um mecanismo que proibisse a modificação do Código, não proibisse a modificação, reformulo, mas que trouxesse uma dificuldade para a modificação do Código Penal no processo legislativo. Explico por quê. Porque quando nós estamos tratando de modificação da lei penal, como eu disse antes, nós estamos tratando essencialmente da liberdade. Porque essencialmente a pena utilizada no Brasil é a pena privativa de liberdade. Se utiliza muito pouco das penas pecuniárias, da multa, ou de outras penas alternativas, prestações de serviço à comunidade, enfim, se lança muito pouco mão disso. O novo projeto, ele mostra isso. Praticamente todos os crimes está prevista prisão. Então, neste sentido, seria interessante que o processo de modificação da legislação, ele fosse sempre um processo mais amadurecido e mais pensado. Daí eu vou fazer um breve paralelo. Lá na Constituição diz, quando a Constituição exigiu lei complementar, precisa de um quórum maior. Precisa o quê? De maioria absoluta. Não é isso? Talvez um quórum como esse para modificar a legislação penal faria com que houvesse um amadurecimento maior e uma discussão maior no âmbito do legislativo. O processo legislativo hoje como é, esse nosso código nós vamos aprová-lo, se for realmente aprovado, no dia seguinte ele já tem modificações. Bom, a sociedade é um organismo dinâmico, os costumes evoluem e as leis devem evoluir acompanhando a evolução da sociedade. Hoje vivemos numa sociedade da informação.
o desejo de ser protagonista é imediato. Quase todos nós temos acesso a redes sociais, a meios de comunicação, computador, celular, e são meios de comunicação imediatos. Isso gera uma nova demanda e, evidentemente, a lei fatalmente irá caducar. Eu concordo com você. Realmente, o avanço da sociedade, a dinâmica social, ela impõe modificações. A questão é pensar esse processo de uma forma amadurecida. Dar tempo para a discussão se dar, inclusive nas casas legislativas. Por quê? Porque este anteprojeto, ele foi um trabalho realmente hercúleo. Eu pude acompanhar, como pesquisadora, acompanhei praticamente todas as reuniões da Comissão de Juristas. Realmente foi um trabalho hercúleo, mas foi um trabalho feito em 6 meses. Não se muda toda uma estrutura para o exercício do poder punitivo em um Estado em 6 meses. Nós temos riscos muito grandes aí. Que riscos? De trazer condutas para o âmbito do direito penal que não precisariam estar no âmbito do direito penal, ou que não deveriam. Nós temos o risco de que... Exemplifique, por favor, mais uma vez. Eu tenho uma certa dificuldade de compreender o bullying, por exemplo. Até pela forma como ele está tipificado. Seria uma intromissão do Estado nos direitos, na esfera dos direitos individuais? Um dos princípios fundamentais, dos pontos fundamentais que se sustenta o direito penal é a chamada subsidiariedade. Quando é que a gente lança a mão do direito penal? Só quando outros instrumentos do direito e da sociedade não deram conta dessa demanda. Então vamos pensar no seguinte: quem é que pratica bullying de uma forma geral? Crianças, talvez nem tanto, mas acontece, e adolescentes. Há um certo exagero nisso. Como é que a gente resolve uma situação como essa? É criando mecanismos na escola de formação de consensos, de entendimento, que aquele coleguinha não pode ser alvo de chacota porque ele é mais gordinho, porque ele usa óculos, enfim, ou apresentando um tipo penal que, no fim das contas, talvez não tenha nem aplicabilidade, porque eu ainda tenho aí algumas dificuldades técnicas de entender exatamente qual será, inclusive, o sujeito desse crime. Então, como é que a gente resolve uma situação como essa? Então, essa dinâmica toda, ela precisa ser pensada com calma. Faça um paralelo, então, com a lei da palmada, por exemplo, que é uma lei que visa, aliás, com muita propriedade, reprimir o responsável por o menor que exerça castigos físicos violentos. Na realidade, assim, eu tenho uma visão aí, até como mãe, enfim, a respeito de uma situação como essa. Eu, em tese, concordo com a intenção do projeto. Eu acho que realmente as crianças não devem apanhar. Mas é uma intromissão na vida privada. Mas eu não lançaria a mão do direito penal para esse tipo de regulação. Eu acho que nós podemos e nós precisamos em sociedade, e eu vou me socorrer da própria Constituição. Quando a gente fala quando existe lá na Constituição, construção de uma sociedade livre, justa e solidária, isso depende da nossa capacidade de sermos justos, solidários e respeitarmos a liberdade do outro. Então a gente precisa construir isso culturalmente. Não quer dizer que em algumas searas não seja necessário o direito penal. Eu, por exemplo, como sou uma teórica, mas sou feminista também. Então, a gente já teve algumas discussões bastante sérias a respeito da necessidade ou não do direito penal em situações de violência doméstica familiar. Eu não tenho dúvida de te afirmar que, nesses casos, é necessária, sim, a intervenção do Estado. Agora, em casos como esse notadamente do bullying, de que forma é melhor resolver? É ameaçar o adolescente e dizer assim, você vai para a cadeia se você chamar o outro de gordinho? Ou é melhor sentar e conversar? É possível. Isso é possível. Isso é possível no âmbito social e isso, teoricamente, é o que se sustenta. A gente não pode usar o direito penal para tudo. Porque daí a gente tem um estado de polícia. Mas não lhe parece que a sociedade, ou pelo menos um segmento preponderante da sociedade, clama por uma segurança mais definida, não só da sua própria existência física, mas também daquelas coisas, porque do que se diz, o direito de propriedade, das suas posses, por mais modestas que sejam? Eu acho que é esse clamor por, aspas, segurança,
por esse clamor por segurança que justifica muitas das proposições que são feitas para a modificação da lei penal e endurecimento da lei penal. Mas os juristas também não poderiam ficar de ouvidos fechados para o clamor que acontece em volta deles. A bem da verdade, a gente precisa fazer um debate a respeito do que é realmente essa sensação de segurança. Isso a gente precisa. Porque, por exemplo, se você pensar que existe um déficit de vagas no sistema carcerário e que a solução que é apresentada sempre é a solução de construção de presídios, e eu estou dizendo a você que todos esses pequenos delitos, eles só vão alimentar o exército que existe dentro dos novos presídios, eu estou criando só panelas de pressão. Os próprios mutirões carcerários do Conselho Nacional de Justiça tem uma tentativa de diminuir isso. De diminuir tem libertado pessoas que são presos provisórios. Ou pessoas que até já cumpriram pena, né? Que dentro do sistema carcerário. Mas, veja bem, a lógica é que se nós continuarmos tendo a aplicação a norma como é e a aplicação da norma como está, nós só vamos continuar alimentando o sistema carcerário. Isso significa dizer que nós nunca vamos vencer o número de vagas. Então, por isso que eu dizia, há uma lógica aí que também é uma lógica econômica, o que a gente também quer investir. Então, nesse sentido, quando alguém me pergunta, você se sente mais segura se construir um novo presídio? Eu me sinto mais insegura. Porque são novas panelas de pressão. O que a gente precisa... São novas escolas e universidades do crime. E como disse... É um clichê, mas exatamente, mas num determinado momento, algo que pode explodir de acordo com o comando de alguém. O que a gente precisa pensar? Pensar em usar o direito penal onde ele é necessário. Onde é que o direito penal é necessário? Crimes contra a vida obviamente que sim. O homicídio é necessário. Crimes contra a dignidade sexual, estupro, é necessário. Acredito ainda nas questões relativas à violência sexual. Professora, me perdoe a provocação, mas será que dá para nós esperarmos que surja uma nova geração, que os pais se comportem de maneira mais diferente, sejam mais atenciosos com os filhos, que a família volte a ser aquele núcleo familiar mais integrado, ou que as escolas sejam melhores, as escolas públicas, inclusive as escolas, independentemente da faixa econômica a que pertençam as crianças? Será que podemos esperar isso para então sermos mais, formularmos um novo Código Penal? Mas aí eu volto de novo àquela palavra mágica que você utilizou, eficácia. Quando nós temos uma norma penal que não é eficaz, a gente tem aquilo que se chama direito penal simbólico. Aí é aquela norma para ficar no código e para achar bonito. Porque como é que vai, isso na realidade, isso não vai refletir, e até mesmo esse pedido de coerção que você mesmo falava ainda no começo da nossa conversa. Se isso não se refletir nesse sentimento de que não posso fazer algo porque isto é crime, isso cai no mero simbolismo. E aí nós temos N normas no Código Penal que não têm eficácia nenhuma. Por quê? Porque não são utilizadas efetivamente. Então, quando a gente pensa o direito penal aí sobre essa perspectiva, claro que é um pouco mais complexo pensar e fazer, mas quando a gente pensa o direito penal sob a perspectiva minimalista, ou seja, de que ele precisa ser utilizado quando ele é necessário, não estou abrindo mão do direito penal, mas estou dizendo que é quando ele é necessário, é quando há um homicídio, é quando há um estupro, é quando há crimes de colarinho branco, corrupção ativa, corrupção passiva. A gente está reduzindo aquela massa carcerária, buscando alternativas na sociedade para a solução de conflitos e necessariamente não é despenalizar. Porque isso também é uma questão que... mas então se agora não vai ter mais prisão para o furto, qualquer um pode furtar. Mas você pode ter outro tipo de pena. Pode ter uma pena de prestação de serviços à comunidade, pode criar uma gradação da prestação de serviços à comunidade no caso de reincidência e sim a pena de prisão. Por isso que eu falava antes, o processo legislativo ele tem de ser com tempo largo, não é o tempo de deixar caducar ou de ficar 20 anos esperando, mas é um tempo para amadurecer isso e discutir isso de uma forma melhor, para que os reflexos não sejam ou um simbolismo ou mais inflação carcerária. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigada. Cidadania conversou com a professora Soraya da Rosa Mendes sobre o novo Código Penal. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você pode ver de novo ou baixar uma cópia do Cidadania ou de qualquer outro programa da TV Senado.
Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.